Tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Chegando ele, perguntou, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: você ficar aqui? Recupera a visão. A tua fé te salvou. Amém? Os irmãos podem tomar assento, adorando o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Desde o início do culto, o Senhor vem falando de milagres, vem falando de promessas. Glória a Deus. O cooperador Clécio aqui louvou e também leu a palavra, falando ali, né, sobre o amigo de Jesus, que ali veio morrer, mas quando o Senhor chegou, pediu que tirasse a pedra, dizendo: se creres, verá a glória de Deus. Aleluia. O Senhor quer falar nesta noite comigo e com você sobre milagres, sobre promessa. Aleluia. Ouvimos aqui um testemunho maravilhoso com a Armandina, né? Meu coração se alegra de ver o Michael aqui juntamente conosco. Confesso aos irmãos que quando eu recebi a notícia ali na minha casa, eu fiquei assim, falei: Jesus, né? Vem, né, toda a preocupação, por mais que a gente crê, né? Por mais que a gente viveu quantos milagres, né? Mas às vezes nós não sabemos o que Deus vai fazer, o propósito. Mas nós sabemos que nosso Deus, Ele é fiel, como a irmã falou. E Ele ainda, irmãos, opera milagres. E vai continuar operando. Porque Ele não mudou. Aleluia. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Aleluia. O mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro, Ele está aqui. O mesmo Jesus que andava ali em meio àquela multidão, operando maravilhas, é o Senhor que nós adoramos, que está aqui em nosso meio nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos a passagem de um cego de nascença, um cego ali que estava mendigando à beira do caminho. Aquele cego estava ali naquela situação precária, uma situação de dor e sofrimento, uma situação de humilhação e aflição. Porque, irmãos, eu sempre costumo dizer que, na minha opinião, uma das deficiências mais complicada, mais triste que eu acho, Pastor Gilson, é a cegueira. Na minha opinião. E aquele cego, naquela situação, desde quando nasceu, ali mendigando, sofrendo, quem sabe indo de um lado para o outro, dependendo dos outros, dependendo de uma ajuda, dependendo da misericórdia dos outros, ali se compadecer dele, para se comover daquela situação a qual ele vivia. Não era fácil, irmãos. Ainda mais naquele tempo que tudo era mais complicado, tudo era mais difícil. Hoje nós encontramos cegos por aí que até lê, né? Quem já viu um cego ler? Eu já vi cego ali falar a hora, ponhando a mão no relógio assim. O cego, né, anda até melhor do que nós por aí, vai de um lado para o outro, pega ônibus. Hoje tudo é mais fácil, mas naquele tempo era tudo muito complicado. Porque aquele que nascesse ali com uma deficiência já era excluído, irmãos. Ele era excluído ali da sociedade. Ele se sentia humilhado. Mas agora diz a palavra do Senhor que aquele jovem, aquele cego, aquele rapaz, ele ouvindo o barulho de uma multidão que passava, e ele estava à beira do caminho, e ele ouviu aquele barulho, aquele povo passando, e ele quis saber o que estava acontecendo. Ele quis saber o motivo daquele barulho.
o que estava acontecendo no meio daquela multidão. Então ele ouviu falar que Jesus estava passando. Aleluia. Irmãos, mesmo sendo tão difícil naquele tempo, mas eu compreendo assim que quando aquele povo ouvia falar que Jesus estava passando, eles se despertavam, mesmo por curiosidade, ou por necessidade, ou por aflição e dor, ou apenas por curiosidade. Eles ficavam atentos, porque Jesus estava passando. É diferente de hoje, que às vezes nós falamos de Jesus, nós queremos falar de Jesus, queremos mostrar Jesus, mas muitos não se interessam. Muitos continuam acomodados. Mesmo que uma multidão saia dizendo, evangelizando pelas ruas, querendo falar de Jesus, muitos até se trancam na sua casa porque não querem ouvir falar de Jesus, não querem ouvir os crentes falar. Irmãos, nós temos, aleluia, que se despertar, ainda que o povo não queira nos ouvir, ainda que o povo corra de nós e se tranca na casa, nós temos que sair, aleluia, nós temos que bradar e falar do nosso Senhor Jesus. Nós temos que fazer barulho, porque muitos estão surdos, estão cegos, mas quando a igreja faz barulho, querendo ou não, eles vão ter que ouvir de Jesus, aleluia, porque o Senhor Jesus falou: ide e apregoai, aleluia, esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E então disseram para ele: é Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno está passando. Aquele cego se despertou, falou: opa, Jesus está passando, é a minha chance, porque eu já ouvi falar de Jesus, é a minha oportunidade. E naquele momento, irmãos, ninguém segurou ele, ninguém parou aquele cego, e ele começou a clamar, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Assim como a nossa irmã, quando ali soube, quando chegou ali, se deparou com o filho naquela situação, nós como mãe, nós entendemos muito bem o que é isso. Mas naquele momento ela clamou o Senhor Jesus, como ela falou: Deus cuida, o Pai cuida. Aleluia. É assim que nós temos que fazer, irmãos. Aquele cego começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a multidão ali era algo que poderia ter impedido. A multidão impedia que aquele cego se aproximasse mais de Jesus. Tem sempre, irmãos, uma batalha, tem sempre um impedimento, tem sempre um empecilho, tem sempre uma fúria tentando impedir que eu e você se aproxima de Jesus. Tem sempre algo tentando impedir que nós se aproximamos mais de Jesus. Mas nós temos que ser valentes. Nós temos que ser perseverantes. Nós não podemos desistir na primeira barreira, no primeiro impedimento que surge. Ali aquela multidão era grande, como que um cego ia ali, passar no meio daquela multidão, sozinho. Ali caindo, atropelando os outros para tentar chegar mais próximo de Jesus. Mas ele clamava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Será que você tem clamado? O Espírito Santo fala no meu coração que tem pessoas aqui, não é só uma nem duas, com o coração muito angustiado. Deus eterno. Coração muito aflito. Por que não dizer desesperado?
Aquele homem também estava desesperado. Mas ele clamava. E ali, aquelas pessoas dizendo para que ele se calasse, não incomodasse o mestre. Mas ele clamava ainda mais. Ele chamou a atenção de Jesus a ponto que Jesus, no meio daquela caminhada, no meio daquela multidão, Jesus parou. Jesus parou. E se hoje eu e você, irmãos, chamarmos a atenção de Jesus, Ele vai parar para mim e para você aqui nesta noite. Ele vai parar para nós nesta noite, crentes. Aleluia. Porque Ele é fiel, Ele é justo. Ele se compadece, aleluia, do clamor dos seus. A palavra do Senhor em São Mateus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Ele tem o alívio, Ele tem o descanso. Aleluia. Ele troca o nosso fardo pesado, o nosso fardo que nós já não estamos aguentando, por um fardo leve. Aleluia. Porque o fardo dele é leve, irmãos. Aleluia. Vamos chamar a atenção do Mestre nesta noite. Não importa a barreira, a dificuldade que você adentrou aqui nesse lugar, nesse momento, mas chama a atenção dele. Ele tem todo o tempo para nós. Ele vai parar. E como ele fez com aquele cego: o que queres que eu te faça? Ele vai falar para você nesta noite: o que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia? Você acha que Jesus não conhecia a situação daquele homem? Ele conhecia. Porque o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Mas Ele queria ver, aleluia, Ele queria mostrar para toda aquela multidão que quando o homem precisa, ele tem que ter atitude, ele tem que ter posição, ele tem que se levantar e ser insistente, ele tem que pedir, ele tem que clamar, porque a palavra do Senhor diz: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Então, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que, aleluia, ir até o Senhor, nós temos que buscar, nós temos que clamar, porque é nós que precisamos dele. Vamos chamar a atenção do Mestre nesta noite. Não importa se aqueles que estão do teu lado não crê, não importa se você tem ouvido palavras, não adianta mais. Esse aí não tem jeito, não tem mais por que você insistir. Tudo isso são setas para impedir a sua bênção. Mas naquele momento, irmãos, que aquele cego clamava ainda mais alto, Jesus parou e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Aleluia. E ele disse: eu quero ver. Eu quero ver. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Às vezes nós achamos, irmãos, que não tem necessidade de orar, não tem necessidade de abrir a nossa boca. Às vezes nós oramos e achamos que não tem passado do teto a nossa oração. Mas o Senhor, desde a primeira oração que você fez, Ele já ouviu. Aleluia. Porém, muitas das vezes é necessário um trabalhar de Deus na nossa vida. E para que a multidão venha ver também o trabalhar de Deus, aleluia, Ele tem o tempo de chegar. Aleluia. Oh, glória. E muitas das vezes não é só orando, mas clamando. Clamando. Clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Clamar, irmãos, é muito mais do que orar. Porque orar é falar com Deus, é se expressar, se abrir
vê, ele brada com alta voz: o mestre para. O mestre para operar o milagre. E o mestre está parando nesta noite. O Espírito Santo fala no meu coração que o mestre está parando nesta noite em nosso meio. Creia tão somente. Aleluia. E começa a abrir a sua boca e contar para ele o que você quer que ele faça. Aleluia. Jesus lhe disse: recupera a visão. Aleluia. Basta uma palavra do mestre. Toda a tua situação é mudada. Toda a história é mudada. Aleluia. O Senhor, Ele sabe como nos parar. Ele sabe como trabalhar na nossa vida. Aleluia. E o interessante, irmãos, que às vezes nós ficamos meditando na nossa história, na nossa caminhada, e chega aquele momento de desânimo, e nós pensamos: mas todo esse tempo, meu Deus, quanta batalha, parece que eu já não tenho mais força para buscar como eu buscava outrora, parece que eu não tenho mais força de orar, de crer como eu acreditava antes. E ficamos pensando em toda a trajetória que nós passamos. Mas nós temos que pensar que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Chegamos até aqui porque Ele é bom em todo tempo. E Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor tem um propósito na tua vida. Aleluia. Aquele homem era cego todo aquele tempo, porque havia um propósito. Não significa que toda aflição, toda luta, não significa que você vai morrer assim, que a história vai continuar assim. Não. Servimos um Deus que muda a história. Servimos um Deus que opera milagres. Aleluia. Servimos um Deus fiel e justo, irmãos. Aleluia. Todo aquele tempo, aquele homem mendigava. Ele sofria, ele não podia ver. Ele não podia enxergar. A situação era difícil. Mas ele não acreditou que ia morrer daquele jeito. Ele não colocou no seu coração que não tinha mais jeito. Que tudo estava perdido, que ele nasceu para ser cego e morrer cego. Irmãos, muitas das vezes nós acomodamos com a nossa situação de luta e sofrimento. E nós não podemos se acomodar. Nós não podemos se acostumar com a situação. Não podemos. Porque nós servimos um Deus maravilhoso e poderoso. Aleluia. E existem muitas pessoas acomodadas. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E vai morrer assim mesmo. Se continuar com esse pensamento, vai ser sempre assim. Mas a partir do momento que você se incomoda, aí você se levanta, se coloca na posição. Aí você toma a sua atitude e fala: eu não aceito. Eu não aceito essa situação. Não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para isso que Deus me escolheu. Ele me escolheu para ser mais do que vencedor. Ele me escolheu para ser, aleluia, um abençoado, um vitorioso, para ser feliz, para ser alegre, para viver os milagres que Ele tem para mim. É assim que nós vamos viver os milagres do Senhor. Você acha que aquele cego, se ele ficasse lá escondidinho no canto, eu não vou, tem uma multidão,
socorrer. Tem uma multidão para eu passar. E agora esses homens tentando me calar. Não, irmãos, nada disso ele pensou. Ele só pensou de chamar pelo mestre. Será que você continua chamando pelo mestre? Será que você continua acreditando no mestre? O filho de Davi, que veio para dar vida e vida com abundância. Que aonde ele passava, aonde ele chegava, a história era mudada. A palavra do Senhor em 2 Samuel 9 diz ali uma história muito maravilhosa sobre um homem que chamava Mefibosete. Que pequenininho ele ficou aleijado. Que muito pequeno, criança, ele perdeu as 2 pernas em um acidente. E estava ele, irmão, num lugar chamado Lodebar. Esse lugar significava lugar de esquecimento, de sofrimento, de abandono, de solidão, de escassez. Porém Deus havia feito uma promessa para um dos seus. Sabe por que você está aqui? Porque Deus fez uma promessa, nem foi para você, ó. Foi para um dos seus. Você perdeu de dar glória. Foi para um dos seus que Deus fez a promessa. É por isso que você está aqui. E Deus, ele não esquece. Assim como ele se lembrou de Mefibosete, que estava ali na terra de Lodebar. Deus manda então ir buscar, aleluia, para mudar a história daquele homem que não andava, estava ali mendigando também, necessitando de ajuda dos outros. Mas quando o rei mandou buscar, ele mudou a história. O Senhor, ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa história. Qual pai que quer ver um filho no sofrimento e na angústia? Nenhum pai. Nenhum pai. O pai, ele quer ver o filho cheio de paz, cheio de vitória, de confiança e alegria. Mas por que, Deus? Mas para que, Deus? E por que, Deus? Chega de por que, Deus. Começa a confiar. Começa a descansar, como diz a palavra do Senhor. Entrega os caminhos ao Senhor e confia nele. E ele tudo fará. A palavra do Senhor também nos ensina a não se preocupar com o dia da manhã, porque o dia da manhã não pertence a nós. Vamos suportar o processo hoje. Vamos viver o hoje. Vamos viver o hoje, viver o agora. Amanhã Deus proverá. Ele proverá. Mas está difícil. Ele sabe até onde você pode suportar. Aleluia. O irmão leu aqui no Evangelho de João. Eu gosto muito dessa passagem de Lázaro. Que quando o Senhor foi avisado que Lázaro havia morrido, mesmo ele amando o seu amigo, ele não veio naquele exato momento aonde as suas irmãs choravam, aonde as suas irmãs sofreram, aonde as suas irmãs desesperadas, que quando o Senhor Jesus chega naquele lugar, elas vão de encontro e falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Deus, é verdade. Mas o milagre era muito maior do que ela esperava. Então vamos suportar, aguentar, passar todo o processo, porque é o processo que nos faz forte, é o processo que nos faz capacitados. Aleluia. É Deus.
Uma professora para lecionar, ela tem que ter um diploma, ela tem que começar lá, né, do prezinho, da escolinha, e vai ali se formando, faculdade. Um médico, para entrar no centro cirúrgico, ele tem que também passar todo o procedimento, é estágio, irmãos, são noites sem dormir. Eu já trabalhei em hospital, já trabalhei até com médico, já há muitos anos trabalhando com a medicina. Eu vi ali, a minha avó conhece o doutor Diniz, que hoje eu acho que mora aqui em Curitiba, ele tem também um hospital aqui em Curitiba, na época era do norte ali. E ele tinha 2 hospitais e ele atendia em um hospital, era uma cidade próxima, durante o dia. Aí durante a noite ele vinha para o hospital que eu trabalhava, para atender naquele hospital. Terminando ali naquele hospital também dele, ele pegava o carro à noite e vinha para Curitiba. E eu via no rosto daquele homem a canseira, mas ali o compromisso, o amor, porque nem era tanta necessidade, pelo que a gente sabia, via a vida dele, mas o compromisso, né, pela profissão. Então o processo, tem todo um processo, e nós vemos isso, irmãos, no mundo, o quão são dedicados, quão dedica o povo do mundo às coisas materiais, à vida secular. E nós, como servo de Deus, muitas das vezes somos tão acomodados, tão relaxados, tão preguiçosos. E por que não dizer tão covarde? Por que não dizer? É a verdade. Esses dias eu ali em casa e mexendo ali no celular, e então estava passando ali, irmãos, uma reportagem. Se eu não me engano, acho que nem foi no celular, acho que foi na televisão mesmo. Pouco tempo ligado para a glória do Senhor, a televisão, que eu nem lembro quando liga a televisão. E passando ali, né, agora está chegando esse negócio de carnaval, e vem toda aquela situação, né? E ali eu vendo eles, ali não, durante o comercial, ali, e eles falando que começam a se preparar, ensaiar, 5 meses antes, pastor Gilson. 5 meses até mais antes, ensaiando, se preparando. Ali é muito desgaste físico, muito dinheiro, é tudo muito para o mundo. Aí nós, 1h30, 2 horas, meu Deus, essa pastora não para de falar, não. Essa palavra, esse culto não termina. Mas ensaio de novo, uma vez na semana, e olha, meu Deus, o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em verdade e em espírito. O Senhor procura aqueles que não olham para a multidão, aqueles que não olham para a dificuldade, aqueles que não olham para a barreira, mas Ele está ali. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, olha para mim. Filho de Davi, eu estou aqui. Jesus, filho de Davi, lembra de mim, lembra de mim. Aleluia. São esses, irmão, que vão ser agraciados pelas mãos do Senhor. Aleluia. Você vai receber a sua bênção, Michel. Não tem sido fácil, só o Senhor sabe. E você sabe qual tem sido difícil estar aí. Tudo que você já passou. Mas o Senhor está trabalhando.
Não só no corpo físico, Ele está trabalhando naquelas feridas mais íntimas, que só Ele sabe, só você sabe. Lavassurando e calabaçai. Aleluia, esses minutos que você está aqui, vai valer a pena. Vale a pena. Vale a pena. Porque eu sei, irmão, o que é não estar bem e estar no culto adorando. Quantas das vezes eu não tinha força de abrir a boca e dizer glória a Deus e aleluia. Eu não tinha força. Então somente o Senhor me dava graça e eu arrancava. Só o Senhor sabia para me levantar minhas mãos. Você não sabe o que é esse gesto aqui, ó, diante do Senhor. Quando você não consegue abrir a sua boca. Lembra lá na passagem que quando o povo, era Moisés, né? Moisés tinha que levantar as mãos e o povo vencia. Josué na batalha. Quando Josué levantava as mãos, o povo vencia, avançava. Quando ele não aguentava mais, que ele abaixava a mão, o povo começava a perecer. E o povo ali se unia e sustentava a mão de Josué. Tem crente, irmão, que eu nunca vi levantar a mão assim, ó. Nunca vi levantar a mão assim, ó. Muito menos para dar glória. Meu Deus, o Senhor está falando. E aquele homem cego, quando ele tomou atitude ali, não olhando para as dificuldades e barreiras, o Senhor Jesus falou para ele: recupera a tua visão, porque a tua fé te salva. A fé é algo tremendo. A fé é algo maravilhoso. A fé é a arma do cristão. Aleluia. Podemos estar aqui todos os dias, orando, louvando, pregando, falando de Jesus. Mas se não tiver fé, quando vier a dificuldade, você não vai conseguir. Porque Jó, ele era temente ao Senhor. Jó, ele se desviava da presença do mal para agradar o Senhor. Jó, ele oferecia holocausto, ele fazia sacrifício, ele oferecia sacrifício ao Senhor, em prol dos seus filhos. Mas ele só pôde ver quem o Senhor era quando veio a dificuldade e a tribulação. Quando ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a saúde, mas ele ali colocou a fé em ação. E eu creio, irmãos, que naquele momento Jó, ele pensou: ainda que eu perca os filhos, os bens, até mesmo a minha saúde, mas a minha fé eu não perderei. E foi assim que ele venceu. E aquele homem, irmão cego, ele saiu glorificando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. A igreja se coloca em pé, vamos estar fazendo oração. Que nesta noite você venha abrir a sua